Bem-vindo ao Fonte da Oração Eterna, o seu lugar de descanso espiritual, cura interior e renovação da fé. Se este vídeo chegou até você, não pense nem por um segundo que foi por acaso. Há momentos em que Deus usa exatamente aquilo que ouvimos para tocar o que ninguém vê, para alcançar áreas da alma que até nós tentamos ignorar. E hoje Ele quer falar com você de forma pessoal, íntima e profunda. Antes de seguirmos, eu já quero te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu like e permanecer comigo até o fim. Porque depois desta mensagem, nós vamos fazer uma oração poderosa, preparada especialmente para pessoas que estão vivendo dias difíceis, sentimentos silenciosos e dores que ninguém imagina. Há momentos na vida em que o sofrimento parece apertar de todos os lados. O coração fica pesado, o pensamento fica cansado, o corpo fica fraco e a alma começa a se perguntar: será que Deus ainda me vê? Será que Ele ainda se importa? Será que Ele ainda está comigo? Essas perguntas podem até ser silenciosas, mas Deus as ouve. Ele conhece cada preocupação, cada lágrima, cada nó na garganta, cada noite sem dormir. Ele sabe o quanto você tem tentado continuar, mesmo se sentindo no limite. Ele sabe o que ninguém sabe. E hoje, esta mensagem é para te lembrar algo que talvez você tenha esquecido no meio da dor. Deus não te esqueceu. Ele não te deixou sozinho. Ele não se distraiu. Ele não se afastou. Ele está mais perto do que você pensa, mais atento do que você imagina e mais comprometido com sua história do que você consegue perceber. Muitas vezes, o sofrimento tenta nos convencer de que Deus nos abandonou, mas é no silêncio que Ele está te sustentando. É na espera que Ele está te moldando. É na dor que Ele está te fortalecendo. É no choro que Ele está recolhendo cada detalhe da sua alma. Então respire fundo. Deixe o coração se aquietar. Hoje, através desta mensagem, Deus quer restaurar aquilo que a dor tentou apagar dentro de você. Ele quer reacender a esperança que estava fraca. Ele quer levantar o que estava caído. Ele quer fortalecer o que estava cansado. Ele quer te lembrar que você ainda tem futuro e que Ele ainda tem um propósito para você. Permaneça comigo até o final, porque Deus vai falar profundamente ao seu coração. Existem dias em que a dor parece ganhar voz, dias em que o coração tenta ser forte, mas não consegue esconder o peso que carrega, dias em que a alma, desgastada, se sente como se estivesse caminhando com menos forças do que o necessário. E nesse tipo de momento, uma dúvida silenciosa começa a surgir dentro de nós. Será que Deus está me vendo? É uma pergunta que não é dita em voz alta, mas ecoa lá dentro, no lugar onde só Deus e você conseguem ouvir. A verdade é que o sofrimento tem um poder estranho de distorcer a percepção da alma. Ele faz o tempo parecer mais lento, faz o futuro parecer distante e faz o presente parecer pesado demais para carregar. E enquanto você tenta continuar, tentando equilibrar as responsabilidades, as emoções e as expectativas ao redor, algo dentro de você sussurra: você está sozinho. Mas essa é a maior mentira que a dor tenta contar. É a mentira que mais machuca, porque tenta afastar você daquilo que mais pode te curar, a presença de Deus. Quando a dor fala alto, Deus não se silencia. Ele apenas fala de outro jeito. Às vezes, ele fala com silêncio, porque é ali que você começa a perceber o que antes não conseguia ouvir. Às vezes, ele fala com paz, no momento em que você mais esperava desespero. Às vezes, ele fala com pequenos sinais no meio da rotina, que parecem simples, mas que tocam exatamente onde você precisa ser tocado. Deus nunca fica indiferente ao sofrimento dos seus filhos. Ele não te observa de longe. Ele caminha com você por dentro. A palavra diz que Deus está perto dos quebrantados de coração.
Não está perto dos fortes, dos que fingem que está tudo bem, dos que escondem as lágrimas como se fosse vergonha sentir. Deus está perto dos que se quebram, porque são esses que mais precisam ser carregados. E talvez você esteja vivendo um desses dias em que o coração já não consegue sustentar o peso da própria esperança. Talvez você esteja tentando segurar tudo sozinho há mais tempo do que deveria. Talvez você esteja tentando ser forte demais. E isso tem te machucado por dentro. Mas aqui está uma verdade que muda tudo. Deus nunca pediu que você carregasse a vida com suas próprias forças. Ele nunca quis que você enfrentasse tudo sozinho. Ele nunca quis que você guardasse a dor até ela consumir sua alma. Ele sempre desejou ser o seu apoio, seu descanso, seu socorro, sua força nos momentos em que você já não tem mais força nenhuma. E é justamente nesses momentos, nos mais frágeis, nos mais silenciosos, nos mais dolorosos, que Deus está trabalhando com mais profundidade. O sofrimento não é prova da ausência dele. É muitas vezes o cenário onde ele está te moldando. Porque a dor te desnuda, te deixa sem máscaras, te deixa sensível, te coloca no lugar onde você começa a buscar respostas que só Deus pode dar. A dor não é o fim, é o início da restauração. Talvez você não perceba agora, mas você não está apenas sobrevivendo ao sofrimento. Você está sendo preparado por causa dele. Você está sendo fortalecido em áreas que nem sabia que precisavam ser fortalecidas. Você está sendo purificado em pensamentos que estavam te prendendo. Você está sendo moldado em sensibilidade espiritual. E enquanto você pensa que está parado, Deus está avançando dentro de você. Deus não te esqueceu. Ele não deixou de te ver. Ele não ignorou o que você sente. Ele não se acostumou com a sua luta. Ele está contigo. E mesmo que você não perceba, Ele está falando, sustentando, guiando e segurando cada pedaço seu que ameaçou cair. A dor fala alto, mas Deus sempre fala mais alto. Você só precisa ficar perto o suficiente para ouvir. Há períodos na vida em que a sensação mais difícil de suportar não é a dor em si, mas a impressão de que nada muda. Você ora, você espera, você tenta manter a fé, mas o cenário parece parado, como se o céu estivesse em silêncio e Deus estivesse distante. É nesses momentos que muitos pensam: se Deus realmente se importa, por que ainda está assim? É uma pergunta honesta. Uma pergunta que surge quando o coração está cansado e a esperança parece desgastar um pouco mais a cada dia. Mas é justamente aqui que a fé precisa enxergar o que os olhos não conseguem ver. Deus trabalha no silêncio. Ele não é um Deus apressado, que corre para entregar respostas rápidas. Ele é um Deus detalhista, que constrói processos profundos. E os processos profundos quase nunca são barulhentos. Eles acontecem por dentro, enquanto por fora tudo parece igual. Muitas vezes, Deus não muda o cenário de imediato porque Ele está mudando você primeiro. E essa mudança interna é o que vai sustentar a vitória futura. Porque de nada adianta Deus abrir portas se o seu coração não estiver forte para caminhar por elas. De nada adianta Ele derramar uma bênção se a alma ainda não está curada para recebê-la. Deus não trabalha com pressa, Ele trabalha com propósito. Talvez você esteja numa fase em que tudo parece lento demais. Você olha ao redor e não vê progresso. Você faz tudo certo, mas ainda não vê resultados. Você tenta se manter firme, mas sente que está sempre esperando algo que não chega. Só que a verdade é esta: o silêncio de Deus nunca é ausência, é preparação. Ele está movendo o invisível. Ele está trabalhando nas partes da sua história que você não consegue ver. Ele está alinhando circunstâncias, pessoas, caminhos e decisões. O que parece demora, para Deus é construção. O que parece atraso, para Deus é proteção. O que parece bloqueio, para Deus é redirecionamento. Ele nunca está parado.
Ele nunca está indiferente. Ele nunca esqueceu de você. Há momentos em que Deus age de forma tão silenciosa que só quando a vitória chega é que você percebe. Ele esteve trabalhando o tempo todo. Pense em José, que ficou anos preso por algo que não fez. Aos olhos humanos, parecia esquecido, abandonado, deixado de lado pela própria vida. Mas por trás daquele silêncio, Deus estava preparando a maior virada de sua história. Pense em Ana, que chorou anos pedindo um filho. Silêncio atrás de silêncio. Até que Deus abriu o ventre dela no tempo perfeito, não no tempo desejado. Pense em Davi, que foi ungido rei, mas teve que esperar muito tempo. Escondido, perseguido, testado. O silêncio não era abandono, era lapidação. Deus faz o mesmo com você. Ele não desperdiça lágrimas, não ignora dúvidas, não despreza esperas. Ele usa tudo, cada detalhe, cada dor, cada noite difícil, cada oração silenciosa. Deus não está atrasado. Ele está preparando algo que exige maturidade, resistência e profundidade espiritual. Algo que você terá forças para carregar, porque Ele está te preparando agora. E enquanto você pensa que nada mudou, Deus já está mudando tudo. Ele está fortalecendo seu coração, reconstruindo sua fé, refinando seu caráter, curando sua alma, limpando seus pensamentos, alinhando seu futuro. Ele está te fazendo crescer em silêncio, para que você receba em paz aquilo que um dia vai chegar em glória. O silêncio de Deus não significa esquecimento. Significa cuidado. Significa que Ele está moldando o que você será amanhã enquanto te sustenta hoje. Significa que Ele está te preparando para viver algo que só quem passa pelo silêncio consegue valorizar. E quando Deus finalmente falar, tudo fará sentido. O silêncio será quebrado, o peso sairá, a resposta virá. E você perceberá que Ele nunca deixou de trabalhar. Há dores que não apenas machucam, elas travam. Existem momentos em que a alma se sente tão pressionada, tão cansada, tão ferida, que o desejo natural não é avançar, é parar. Ficar quieto, recolhido, isolado. Às vezes, o sofrimento não te derruba de uma vez. Ele vai te paralisando aos poucos, enfraquecendo sua coragem, diminuindo sua visão, apagando sua energia. E quando você percebe, já não sonha como antes, já não tenta como antes, já não ora como antes. Mas aqui está uma verdade poderosa. O sofrimento que tenta te paralisar é o mesmo que Deus usa para te impulsionar. Isso parece contraditório, mas é assim que Deus trabalha. A dor não é enviada por Ele, mas Ele a transforma. Ele pega aquilo que machuca e usa para te mudar. Ele pega aquilo que tenta te paralisar e usa para te fortalecer. Ele pega aquilo que você não entende e usa para te posicionar. O sofrimento faz você olhar para dentro. Ele revela áreas que você ignorava. Ele expõe sentimentos escondidos. Ele mostra onde sua fé precisa crescer. Ele revela dependências que estavam escondidas. Ele mostra o quanto você precisa de Deus. É no sofrimento que você descobre que sua alma não é sustentada por emoções, mas por presença. Não por circunstâncias, mas por fé. Não por estabilidade externa, mas por estabilidade espiritual. Às vezes, você pensa que a dor está te atrapalhando, mas ela está te levando exatamente para o lugar onde Deus quer trabalhar. Antes da dor, você corria. Corria tentando controlar tudo, resolver tudo, carregar tudo. A dor te fez parar. Mas não para te derrotar, para te realinhar, para te fazer enxergar o que na corrida da vida você não enxergaria. Deus não desperdiça suas lágrimas. Ele não ignora suas noites difíceis. Ele não observa sua dor como quem apenas assiste. Ele atua nela. E é justamente nessa atuação divina que acontece algo surpreendente. A dor começa a impulsionar você para um novo nível. Porque quando Deus te fortalece no meio da dor, você se torna alguém que resiste mais,
que compreende mais, que amadurece mais. Você se torna alguém que não cai com qualquer vento, que não desaba com qualquer notícia, que não desiste com qualquer pressão. A dor moldada por Deus endurece o espírito no bom sentido. Ela cria raízes mais profundas. É por isso que pessoas que passaram por sofrimentos profundos geralmente carregam uma força que impressiona. Você olha para elas e pensa: como ainda conseguem ficar de pé? A resposta não está nelas, está em Deus. Ele pegou a dor que tentou paralisar e usou para levantar. Ele pegou o fardo que tentava esmagar e usou para fortalecer. Ele pegou a fraqueza e transformou em coragem. E talvez você esteja vivendo isso agora. Talvez a dor esteja te pressionando tanto que você sente vontade de parar, de desistir, de colocar tudo no modo silencioso da alma. Talvez você tenha perdido forças, perdido motivação, perdido o brilho que antes carregava. Mas escute isso. Essa dor não é o fim. Ela é o início de algo dentro de você. Deus está te fortalecendo no exato ponto onde você está machucado. Ele está te levantando no exato lugar onde você caiu. Ele está te reconstruindo no exato espaço onde você se sentiu quebrado. E quando ele terminar essa obra, porque ele vai terminar, você não será mais o mesmo. A dor não terá vencido você. O sofrimento não terá te paralisado. Pelo contrário, ele terá se tornado o solo onde suas raízes espirituais se aprofundaram. E mais à frente, quando você olhar para trás, vai perceber que alguns dos seus maiores avanços nasceram exatamente em períodos em que você achou que estava apenas tentando sobreviver. A dor tenta te parar. Deus usa a dor para te empurrar. A dor tenta te enfraquecer. Deus usa a dor para te fortalecer. A dor tenta te silenciar. Deus usa a dor para te ensinar. A dor tenta te quebrar. Deus usa a dor para te transformar. E é por isso que você ainda está de pé. Não é por acaso, não é por força própria. É porque Deus está trabalhando dentro de você, mesmo quando parece que você não está avançando. Uma das maiores dores do sofrimento não é o que acontece por fora, mas o que acontece por dentro. É aquela sensação de que você está lutando sozinho, de que ninguém entende o que você sente, de que ninguém percebe o quanto dói. E em certos momentos até Deus parece distante. Você ora, mas sente silêncio. Você chora, mas não vê resposta. Você pede direção, mas a estrada permanece escura. E aí, no íntimo, surge aquele pensamento que muitos têm vergonha de admitir. Eu acho que Deus não está comigo como antes. Mas essa percepção é enganosa. Porque a presença de Deus não depende do que você sente, depende de quem Ele é. E Ele é o Deus que nunca abandona, o Deus que nunca solta, o Deus que nunca se afasta, o Deus que carrega você mesmo quando você não percebe que está sendo carregado. A dor diminui a sensibilidade, o cansaço distorce a visão, a tristeza abafa a percepção espiritual. E é por isso que, em temporadas difíceis, você sente menos, mas Deus faz mais. No momento em que suas forças acabam, as dele começam. No momento em que você cai, ele te segura. No momento em que você pensa que está sozinho, ele está ainda mais perto. Não porque você merece, mas porque ele te ama. E amor verdadeiro não abandona nos dias difíceis, mas se aproxima. O povo de Israel viveu isso no deserto. Havia dias em que eles viam a coluna de fogo e a nuvem guiando. Mas havia dias em que parecia não ter sinal nenhum. Porém, mesmo quando os olhos não viam, Deus estava ali, sustentando, protegendo, guiando a cada passo. O mesmo acontece com você. O fato de você não sentir não significa que Deus não esteja trabalhando. Ele está, mas está trabalhando em níveis que você ainda não consegue perceber. Muitas pessoas acham que presença de Deus é sempre arrepio, emoção, lágrimas, sensações espirituais.
Isso também é presença, mas não é a única forma. Às vezes, presença de Deus é simplesmente você não ter desabado quando tinha tudo para cair. É você ter levantado hoje, mesmo cansado. É você ter encontrado forças que não vieram de você. É você ter sobrevivido ao que te quebrou por dentro. É você continuar, mesmo não entendendo nada. Isso é Deus te carregando. Você acha que foi a sua força que te manteve de pé todos esses anos? Não foi. Foi a mão de Deus. Você só não caiu porque Ele te segurou. Você só não desistiu porque Ele te sustentou. Você só não enlouqueceu porque Ele protegeu a sua mente. Há dores que teriam destruído você se Deus não estivesse contigo. Há pressões que teriam te engolido se Deus não estivesse ao seu lado. Há traumas que teriam consumido sua alma se Deus não estivesse te guardando por dentro. Deus te carrega em momentos tão profundos que você nem percebe. Ele te levanta enquanto você dorme. Ele te acalma enquanto você chora. Ele te fortalece enquanto você respira. Ele te guarda enquanto você tenta sobreviver. E mesmo que tudo ao redor esteja difícil, Ele continua segurando a sua mão. Ele não te solta porque você está fraco. É exatamente porque você está fraco que Ele te segura ainda mais firme. O amor de Deus não falha quando você falha. A presença de Deus não diminui quando você está cansado. A fidelidade de Deus não muda quando suas emoções mudam. Você talvez não consiga ver, mas Deus está te carregando. Você talvez não consiga sentir, mas Deus está te sustentando. Você talvez não consiga entender, mas Deus está te conduzindo. E chegará o momento, porque Ele sempre chega, em que você vai olhar para trás e perceber algo incrível. Você não caminhou sozinho nem por um único dia. Deus esteve com você nos momentos mais escuros, nas madrugadas mais silenciosas, nas lágrimas mais escondidas. Ele foi seu suporte quando ninguém viu. Ele foi sua força quando você não tinha mais nenhuma. Ele foi seu abrigo quando tudo ao redor caiu. O sofrimento tenta mostrar que Deus está longe. A verdade é que Ele está mais perto do que nunca. Há momentos na vida em que a esperança parece apagar aos poucos, não com um grande impacto, mas como uma chama que vai perdendo intensidade. Você tenta acreditar, tenta esperar, tenta orar, mas algo dentro de você sente que a força está acabando. E quando a esperança começa a ficar fraca, tudo ao redor fica mais pesado. O futuro parece incerto, as decisões se tornam confusas e até a fé, que sempre foi o seu refúgio, parece distante. Mas existe um detalhe que poucos entendem. A esperança não é produzida por você, ela é sustentada por Deus. A sua parte é apenas segurar na mão dele. A parte dele é acender a chama que você não consegue reacender sozinho. Por isso, mesmo quando você pensa que perdeu a esperança, Deus te surpreende, devolvendo um sopro de vida espiritual no momento mais inesperado. A Bíblia diz que Deus é o Deus da esperança. E isso significa que Ele não fornece esperança como quem entrega um objeto. Ele gera esperança dentro de você. Ele coloca novas forças onde antes só havia cansaço. Ele coloca uma nova visão onde antes só havia desânimo. Ele coloca luz onde antes só havia escuridão. Talvez a sua esperança esteja frágil hoje porque você tem esperado faz muito tempo. E esperar dói. Esperar cansa. Esperar desgasta. A demora faz o coração tremer, a alma inquietar e a mente duvidar. E é nessa hora que você começa a pensar que não tem mais forças para continuar. Mas aqui está algo que você precisa guardar no fundo da alma. Mesmo quando sua esperança enfraquece, Deus não enfraquece. O que está oscilando é você, não Ele. O que está cansado é o seu coração, não o amor de Deus. O que está frágil é a sua mente, não a mão que te sustenta. Às vezes, Deus permite que a esperança diminua, para que você entenda que ela não depende de você.
É Ele quem reacende. É Ele quem renova. É Ele quem sustenta. E Ele faz isso no exato momento em que você pensa que não tem mais forças. A esperança fraca não é o fim, é o ponto de partida para uma intervenção de Deus. Pense em Elias, que um dia foi tomado pela exaustão, pelo medo e pelo desânimo. Ele chegou ao ponto de pedir a morte. Mas naquele vale emocional, naquele fundo do poço da alma, Deus não o abandonou. Deus o alimentou, Deus o deixou descansar, Deus o visitou no silêncio. E por fim, Deus reacendeu nele uma esperança que ele pensou que nunca mais teria. É assim com você também. A esperança pode até diminuir, mas Deus permanece. Muitas pessoas acreditam que precisam estar fortes para que Deus se mova, mas é justamente quando você está fraco que Ele mais se move. Quando você acha que está sem forças, Ele coloca as suas. Quando você pensa que está no fim, Ele começa algo novo. Quando você se sente incapaz, Ele mostra que é capaz. Deus faz nascer esperança até em terrenos secos. E a esperança que Deus reacende não é frágil. Ela não é temporária. Ela não depende de notícias, não depende de circunstâncias, não depende do que você vê. Quando Deus reacende a esperança, Ele acende algo que nem o vento da dor pode apagar. Algo que permanece até nos dias de tempestade. Algo que te faz levantar de manhã com uma força que você sabe que não é sua. Se hoje sua esperança está fraca, não se culpe. Isso não significa falta de fé. Significa que você é humano. Significa que a luta foi grande. Significa que o processo tem sido pesado. Mas Deus está aqui para reacender essa chama. Ele está tocando no seu coração, no exato ponto em que você se sentiu desanimado. Ele está colocando um novo brilho no seu espírito. Ele está lembrando você de que ainda há caminhos, ainda há respostas, ainda há milagres reservados para o seu futuro. A esperança fraca não te define. O cansaço não te define. A dor não te define. Quem define sua história é Deus. E Ele está acendendo algo novo dentro de você hoje. Um dos maiores mistérios da caminhada com Deus é este. Às vezes o cenário não muda, mas você muda. E no fim, é essa mudança interna que abre portas que você nunca imaginou. Há situações que parecem permanecer as mesmas. A luta continua, a espera parece longa, o diagnóstico não altera, as circunstâncias permanecem amarradas. Você olha ao redor e diz: meu Deus, por que nada muda? Mas por dentro, algo discreto, quase imperceptível, começa a acontecer. Deus está mudando você. Isso é algo que muitos não percebem, porque todos nós somos treinados para olhar para fora. Achamos que a vitória está no emprego que melhora, na porta que se abre, na cura que chega, na restauração que acontece. Mas para Deus, a vitória verdadeira começa dentro. Quando o coração muda, a vida muda. Quando a mente muda, as decisões mudam. Quando o espírito é fortalecido, o propósito se revela. Há situações em que Deus não muda o cenário porque Ele está mudando você para o cenário que vem. Há respostas que Ele adia não para te frustrar, mas para te proteger. Há portas que Ele mantém fechadas porque ainda não está na hora de você passar por elas. Há batalhas que Ele permite porque sabe o guerreiro que você vai se tornar depois delas. E talvez você esteja agora nesse exato lugar. O cenário parado, a alma cansada, os dias pesados. Mas dentro de você, Deus está fazendo uma obra que o sofrimento não consegue apagar. Ele está fortalecendo o que estava frágil. Ele está reconstruindo o que você achou que estava perdido. Ele está limpando áreas que você nem percebia que precisavam ser tratadas. Ele está ampliando sua sensibilidade espiritual. Ele está aprofundando sua fé. Quando Deus trabalha por dentro, é porque algo grande virá por fora. Lembre-se de Moisés. Ele passou anos no deserto sem ver nada mudar externamente. Mas, dentro dele, Deus estava formando um líder.
Quando chegou a hora, o homem do deserto enfrentou o Faraó. O cenário só mudou quando Moisés estava preparado para sustentá-lo. Lembre-se de José. A prisão era a mesma, os dias iguais, o cenário repetitivo. Mas dentro dele, Deus estava formando sabedoria, maturidade e sensibilidade. Quando o cenário mudou, tudo mudou de uma vez. Mas José já era um homem capaz de carregar honra sem perder o coração. Lembre-se de Ester. Antes do palácio, ela era apenas uma jovem comum. Nada mudava lá fora, mas Deus estava moldando dentro dela coragem suficiente para salvar uma nação inteira. É isso que Deus está fazendo em você. Você olha ao redor e vê nada mudou. Deus olha dentro de você e vê tudo está mudando. Há momentos na vida em que Deus te prepara tanto, te fortalece tanto, te molda tanto, que quando Ele resolve agir no cenário externo, a mudança é tão rápida que parece até milagre. E é, porque Deus faz em minutos o que levou meses para preparar dentro de você. Ele primeiro te solidifica por dentro, depois te promove por fora. Então não despreze esse período. Não pense que está estagnado. Não pense que está esquecido. Não pense que Deus está parado. Você está crescendo em silêncio. Você está amadurecendo em áreas que só Deus vê. Você está sendo curado em feridas que ninguém conhece. Você está sendo realinhado com propósito eterno. Você está sendo preparado para um futuro que Deus já enxergou. O cenário pode até não ter mudado ainda, mas você não é mais o mesmo. Há mais força em você, há mais sensibilidade em você, há mais profundidade em você, há mais fé em você. E quando você mudar por dentro o suficiente, Deus mudará o que está ao redor. Muitas vezes, de forma tão repentina, que você vai olhar e dizer: agora eu entendo porque Ele me preparou antes. O cenário pode estar igual, mas você está sendo transformado, e essa transformação é o sinal de que Deus está prestes a agir. Há momentos na vida em que tudo parece estreito demais. Você olha para frente e não vê saída. Olha para os lados e não vê alternativas. Olha para trás e não vê retorno. A mente começa a girar em círculos, o coração aperta e o espírito se sente encurralado. E a pergunta silenciosa que surge é: o que eu faço agora? Quando o caminho se fecha, a sensação de abandono tenta invadir a alma. Mas é justamente nesse tipo de momento que Deus mais trabalha, porque Ele é o Deus que cria caminhos onde não existe caminho. A palavra diz que Ele abriu o mar para Israel, não quando havia possibilidades, mas quando não havia saída. O povo estava diante do mar, com o inimigo atrás e o desespero dentro. Não havia rota lógica, não havia solução humana, não havia estratégia possível. E foi ali, no limite, no aperto, no impossível, que Deus mostrou quem Ele é. Da mesma forma, há situações em que Deus permite que você chegue ao limite, não para te destruir, mas para te mostrar que a saída não vem de você, vem dEle. Talvez você esteja olhando para a sua realidade e dizendo: eu não sei mais o que fazer. Eu não tenho recursos. Eu não tenho forças. Eu não vejo caminho. Mas Deus está te dizendo: a saída não está onde você olha, está onde eu estou trabalhando. O mundo ensina que a solução vem da lógica, do esforço, do planejamento. Mas os caminhos de Deus ultrapassam tudo isso. Ele cria portas que não existiam. Ele alinha circunstâncias que pareciam impossíveis. Ele move pessoas que você nunca imaginaria que seriam usadas por Ele. Ele faz o improvável se tornar real. Ele transforma o que parecia morte em vida. Quando você não vê saída, Deus está criando uma por trás do cenário. O seu desespero não significa ausência de Deus. Significa somente que a mudança ainda não chegou na superfície, mas já começou no invisível. É assim que Deus age. Primeiro Ele trabalha onde ninguém vê, para depois revelar o que todos verão. Pense em Daniel na cova dos leões. Aos olhos humanos, não havia saída. Mas o caminho já estava sendo preparado antes mesmo dele entrar ali.
O caminho era o próprio Deus fechando a boca dos leões. Pense na mulher do fluxo de sangue. Ela não tinha saída médica, emocional, financeira. Mas o caminho estava sendo preparado no exato momento em que Jesus caminhava em direção àquela multidão. Pense em Paulo e Silas na prisão. A cela estava trancada, o cenário era escuro, a esperança era mínima, mas enquanto eles adoravam, Deus já estava movendo os alicerces. A mesma coisa acontece com você. A saída já está em construção, mesmo que você ainda não veja. Deus não improvisa, Ele prepara, Ele não decide no último segundo. Ele já desenhou o caminho antes da dor chegar. Ele não espera você estar forte, Ele cria o caminho enquanto você está fraco. E muitas vezes, Deus permite que você não veja saída, porque se você visse, você confiaria na saída e não nele. Ele quer que você dependa do Deus que você não vê e não do caminho que você gostaria de ver. Porque quando Ele te conduzir para fora dessa situação, você não vai dizer, eu consegui. Você vai dizer, foi Deus. O caminho invisível que Ele está criando hoje será um testemunho visível amanhã. O silêncio que você sente hoje será resposta clara amanhã. A dor que você vive hoje será força profunda amanhã. A luta que te desgasta hoje será vitória que te levanta amanhã. Você não vê saída, mas Deus vê. Você não enxerga a solução, mas Deus já preparou cada detalhe. Você não consegue avançar, mas Deus já está abrindo o caminho à sua frente, um caminho que ninguém poderá impedir. Ele nunca te deixa encurralado. Ele nunca te abandona no estreito. Ele nunca te entrega ao impossível sem antes preparar o milagre. E muito em breve você vai olhar para trás e perceber que enquanto você chorava, Ele estava criando uma saída. Enquanto você se sentia perdido, Ele estava te direcionando. Enquanto você achava que era o fim, Ele estava iniciando algo totalmente novo. Chega um momento na caminhada de fé em que você precisa ouvir isso claramente, sem metáforas, sem rodeios, sem suavizar a verdade. Deus não te esqueceu. Ele não ignorou a sua dor. Ele não passou por você como quem não vê. Ele não desviou o olhar. Ele não te deixou no sofrimento como se seu coração não importasse. Deus te conhece. Deus te vê. Deus te acompanha. E Deus está preparando algo maior do que o que você está sentindo agora. O sofrimento tenta convencer você do contrário. Tenta pintar Deus como alguém distante, indiferente, ocupado demais. Tenta fazer você acreditar que sua vida não está indo a lugar nenhum, que seus sonhos morreram, que suas orações não têm efeito, que sua história não tem mais saída. A dor usa a mente como campo de batalha, tentando moldar pensamentos que não vêm de Deus, tentando criar narrativas que não combinam com o amor do Pai. Mas a dor não tem autoridade sobre o que Deus está fazendo. A dor fala, mas Deus decide. A dor pressiona, mas Deus sustenta. A dor confunde, mas Deus ilumina. A dor tenta atrasar, mas Deus avança. E é aqui que a fé precisa se levantar dentro de você. A fé que acredita não no que vê, mas no que Deus prometeu. A fé que não depende de circunstâncias, mas de confiança. A fé que encara a dor não como sentença, mas como transição. A fé que entende que Deus nunca deixa alguém sofrer sem propósito. Nunca. Há dores que Deus permite, porque está preparando algo tão grande que Ele precisa fortalecer sua estrutura interior antes de entregar. Há portas que Ele ainda não abriu, porque está alinhando pessoas, tempos e caminhos. Há orações que Ele ainda não respondeu, porque Ele está construindo algo maior do que você pediu. Há capítulos que ainda não terminaram, porque o final que Deus escreveu é melhor do que o que você imaginou. E talvez você esteja justamente nesse ponto da história, o ponto em que parece que Deus está demorando, mas na verdade Ele está preparando. O ponto em que você sente que a dor te enfraqueceu, mas Ele sabe que a dor te amadureceu.
O ponto em que você pensa que está sozinho, mas Ele está mais perto do que nunca. Às vezes, Deus se mantém em silêncio, não porque está distante, mas porque está trabalhando em coisas tão profundas que sua alma ainda não está pronta para perceber. A Bíblia diz que Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Ele não age cedo demais para não te prejudicar, nem tarde demais para não te frustrar. Ele age na hora exata, no minuto em que a bênção não te destruirá, no momento em que seus ombros estarão prontos para carregar o que antes quebraria você. E quando o tempo dele chegar, você vai entender. Você vai olhar para trás e perceber que nenhum sofrimento foi inútil, nenhuma lágrima foi desperdiçada, nenhuma noite foi em vão. Cada dor, cada espera, cada oração silenciosa fez parte de uma construção divina dentro de você. Deus não te esqueceu e nunca esquecerá. Seu nome está gravado nas mãos dele. Sua história está guardada no coração dele. Suas lágrimas estão recolhidas diante dele. O que ele está preparando é maior do que sua dor, mais profundo do que sua espera, mais belo do que seus sonhos, mais forte do que seus medos. E quando ele revelar, você vai entender que o Deus que permitiu o sofrimento é o mesmo Deus que te levanta para viver o extraordinário. Você não está só. Você não foi esquecido. Você não foi abandonado. Você está sendo preparado para algo que só Deus poderia construir. Agora que você caminhou por esta mensagem, eu quero te conduzir em uma oração preparada, especialmente para quem está sofrendo, cansado ou se sentindo esquecido pela vida. Respire fundo, aquiete o coração e permita que Deus fale com você neste momento. Senhor, meu Deus, hoje eu coloco diante de Ti tudo o que tem pesado a minha alma. Eu entrego a dor que eu não consigo explicar. Entrego o cansaço que eu escondi de todos. Entrego os medos que tentei carregar sozinho. Entrego as incertezas que têm tirado minha paz. Pai, eu coloco nas Tuas mãos aquilo que eu não posso mudar. Coloco as situações que me cercam, as decisões que me preocupam, as batalhas que me desgastam. Eu não escondo nada, eu não finjo força, eu me entrego de verdade ao Senhor. Senhor, mesmo quando eu me sinto sozinho, eu sei que o Senhor está comigo. Mesmo quando o céu parece silencioso, eu creio que o Senhor está trabalhando. Mesmo quando meus olhos não veem saída, eu sei que o Senhor já preparou um caminho. Eu declaro em fé que o Senhor não me esqueceu, que Tu és o meu refúgio, minha força, meu sustento, que eu não estou abandonado, não estou desamparado, não estou perdido. Eu creio na Tua presença, mesmo quando minhas emoções dizem o contrário. Senhor, consola o meu coração. Toca nas áreas da minha alma que ainda doem. Tira do meu peito esse peso que já não consigo carregar. Renova minhas forças. Restaura minha esperança. Dá-me clareza onde há confusão. Dá-me paz onde há tempestade. Dá-me ânimo onde há cansaço. Dá-me descanso onde há batalha interna. E, Pai, abre caminho onde eu não vejo. Move o que precisa ser movido, restaura o que precisa ser restaurado, endireita o que precisa ser alinhado, faz o Teu propósito prevalecer sobre a minha dor. Senhor, obrigado porque o Senhor me ouviu. Obrigado porque eu sei que o Senhor está comigo, mesmo quando a vida tenta dizer o contrário. Obrigado pela paz que começa a tocar minha alma agora. Obrigado porque o Senhor não desperdiça nenhuma lágrima minha. Eu descanso na Tua fidelidade, descanso no Teu amor, descanso na certeza de que o Senhor está movendo coisas que eu não vejo, mas que eu vou testemunhar. Eu recebo o Teu descanso agora, no fundo da minha alma. Que o Senhor te fortaleça, que Ele toque nas áreas mais sensíveis da sua alma, que Ele cure dores escondidas e restaure partes do seu coração que você achou que estavam perdidas. Que Ele te encha de paz, esperança e clareza. Que Ele abra caminhos onde você não enxerga saída
Que Ele te levante, te sustente e te conduza com amor em cada passo. Eu declaro sobre a sua vida: você não está sozinho, você não está esquecido, você está nas mãos de Deus e é lá que tudo começa a ser transformado. Em nome de Jesus, amém.